E como todas as quartas-feiras, temos o pessoal do Instituto Reage presente aqui no estúdio da CBN Joinville, hoje com o Dr. Gustavo Gouveia, médico geriatra, para tratar a respeito de um assunto que já falamos aqui no hashtag, mas hoje iremos ampliar, que é o sono das pessoas que possuem Alzheimer. É o quadro Avalanche Grisalha aqui no hashtag. Tudo bem, doutor Gustavo? Boa tarde, tudo certo? Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Joinville. Boa tarde, Bruno. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso te receber novamente, receber o pessoal do Reage todas as quartas aqui no Avalanche Grisalha, dentro do hashtag CBN. Sono para quem tem Alzheimer. Já falamos um pouquinho a respeito disso há 2 semanas aqui na CBN Joinville. Queria que você ampliasse um pouco mais a respeito do assunto. Para os idosos que possuem essa condição de Alzheimer, o sono realmente fica um pouco mais desregulado, digamos assim, doutor? Bruno, é um prazer voltar no assunto. Houve algumas pessoas, que entraram em contato, que pediram, foi um tempo curtinho, nada mais prazeroso do que voltar no assunto e ajudar as pessoas nesse tema um tanto quanto espinhoso, mas as famílias que estão me ouvindo agora, que tem algum parente, alguém que elas estão cuidando com doença, com a demência, de Alzheimer, quer dizer, a doença do esquecimento, doença patológica, que vai exigir 24 horas que o outro, cuide, que o outro se dedique ao pai, ao esposo, à esposa, quer dizer, um outro ser humano cuidando literalmente, dessa pessoa. Talvez a péssima notícia que eu trago é que em algum momento da vida desta pessoa com Alzheimer, ela vai ter insônia. Por que que não é uma notícia muito boa? Porque quem também está me ouvindo e cuida dessas pessoas sabe que além de cuidar delas, provavelmente elas também lavam roupa, elas limpam a casa, fazem elas comida, fazem a refeição, isso num período que para nós é todo igual, que são 24 horas. Sim. E aí, quando você imagina que vai descansar à noite, alguém começa a perambular pela casa e às vezes falando que tem que ir para casa, que aquela casa não é dela, e que quer ir embora, arruma malas, inclusive, as pessoas arrumam as próprias roupas e querem ir embora. E aí são 2 da manhã e você foi deitar quase meia-noite, quando achou que o serviço todo tinha acabado, o trabalho do Hércules, e não, começa tudo de novo. Então isso gera um quadro de extremo cansaço, de estresse, desse cuidador que a gente fala, porque ao longo do dia todo ele já dedicou uma grande parte do tempo dele ao cuidado, e agora no momento de descanso, o outro que está descansado, começa a ter esses quadros de perambulação. Então a insônia ela traz no portador um impacto importante, todos nós precisamos descansar, dormir, mas com certeza o impacto maior ainda é nesse familiar, nesse cuidador que tem múltiplas tarefas, múltiplas atividades, e naquele momento ali de 6 horinhas, às vezes 4 horinhas, de descanso, ele se vê na avalanche do cuidado, vamos dizer assim, todo novamente. O primeiro ponto, que a gente sempre tem que lembrar é que em todo idoso, o sono vai ser menor. Então, algumas pessoas ainda têm a ideia de que um idoso deve dormir 10, 12 horas, que isso é melhor, ele descansa mais, Infelizmente, com o nosso envelhecimento, o nosso sono vai ficar menor, E então ele vai se tornar um sono muito demorado, 7 horas. Aí você imagina, você está o dia todo, cuidando desse indivíduo, quando dá 8 e pouquinho da noite, aí, olha que bom, ele foi deitar, ele foi dormir, Faça as continhas, 7 horas a mais, 3 da manhã no máximo, ele vai estar acordado. E você foi deitar meia-noite. Ou seja, dormiu realmente menos até do que o idoso, Exatamente. Doutor, essa condição de insônia para quem tem Alzheimer, ela acomete todos os idosos que possuem o Alzheimer ou varia de caso para caso? É variável, de caso para caso. O que a gente vê é que em algum momento, como eu disse, todos eles vão ter, alguns mais cedo, dependendo da fase da doença, mas ela fatalmente, as famílias vão passar por esse evento, em relação ao sono, e aí é onde é a importância até da nossa comunicação aqui, de quanto mais cedo essa família souber disso, mais chance ela vai ter de se organizar, esse cuidador de se organizar para quê?
para que evite ao máximo essa condição, né, da insônia, dessa perambulação, né, do indivíduo agita no meio da noite e aí, né, coloca tudo a perder, o próprio cuidado, né, ou o cuidador que está cansado, idas a pronto-socorro, né, que eles não sabem o que fazer. Sim. Então as famílias acabam levando, né, aí é mais um filho às vezes, ou um parente que acorda, vai lá no meio da noite, né, começa às vezes, o pessoal se passa um pouco, aí o vizinho acorda junto, né, do outro lado, aí chama a polícia, não chama, então tem todo o impacto social, né, familiar intenso, imenso, e que às vezes muitas vezes não falado, né, as pessoas se calam, sofrem caladas, né, esse cuidador, até chegar um ponto que ele adoece, né, junto com quem ele cuida, né. Perfeito, doutor. Agora são 3h12, 3h12 para você ligado aqui na CBN. É claro que cada família tem a sua condição, né? Às vezes é até alguém da família que cuida desse idoso, mas algumas outras famílias optam pela ajuda de um profissional, no caso um cuidador, né? Perfeito. Como lidar com essas situações, doutor? Quando o idoso acorda 2h30 da madrugada, querendo fazer a mala, querendo ir embora, como conversar com o idoso, como convencê-lo de que não é hora de ir embora, que não precisa ir embora, que essa casa é a dele mesmo? Como lidar quando acontece exatamente esse período de insônia? A primeira questão, né, como a gente colocou há pouco, é se organizar. Então, o que é se organizar? Que fase esse idoso está da doença, né? E perguntar mesmo para o médico, né, que está te assistindo, que está te ajudando. Essa família tem que saber isso aí, como lidar, né? Na clínica, por exemplo, a gente faz muito, né, de evitar o confronto, né? Você não ganha nada com o confronto, ali todo mundo tem razão. O idoso tem a razão e ele está esquecido. Sim. E você tem a razão, mas você tem a razão real, né? Mas quem que perde? Os dois, né? Vai ficar mais agitado o ambiente, pior, e aí ele não dorme mesmo. Então, das questões, né, é mostrar para esse idoso, né, que, por exemplo, está à noite. Tem famílias que vão acendendo as luzes e o idoso está achando que está de manhã, então ele está indo embora porque está de manhã. E se você, às vezes, mostra para esse idoso, sai com ele, né, na medida do possível, às vezes está caindo um mundo de água lá fora, né? Mas, olha... Mostra a janela, Exato, está à noite e é perigoso, neste horário, a gente sair. Quando a cuidadora é principalmente mulher, né, de certa forma, esse idoso, mesmo com o esquecimento, ele respeita essa questão da noite, mulheres na rua, né? Então é algo perigoso. Ou seja, se agora está perigoso, vamos deitar de novo, deixa a tua mala arrumada, que assim que amanhecer a gente vai procurar e vamos embora para outra casa. Mas hoje é o nosso abrigo aqui. Óbvio que é a casa que ele está morando. Aí entra aquele dilema, né, das famílias mas eu estou mentindo para ele? Sim, porque você é a pessoa que tem o juízo dessa situação. Sim. O juízo crítico é seu. E é uma situação de exposição desnecessária, né? E ficar falando para o idoso, né? É aqui sim, olha a sua casa. Olha aqui, mostra às vezes a frente da casa. Não. Vá pelo lado, né? Faz como a gente comenta, vá de lado, vá pelas beiradas, né? Não vá de frente, né? Ele não vai se acalmar, né? E ele vai compreender que sim, está à noite, que é perigoso, que aquela não é a casa dele, é um abrigo, que ele está seguro nesse abrigo com essa pessoa. E não desfaça a mala. Então, logo amanheça, né? O que nós vamos ter com isso? Provavelmente ele se acalma e ao acordar ele não lembra mais o que ia fazer. Ele nem lembra que acordou de madrugada, que exatamente. Quis ir embora, aí você vai dizer, poxa, né, pode voltar tudo na noite seguinte. Pode voltar tudo na noite seguinte. Eu vou repetir sempre as questões? Pode repetir. O detalhe aqui é tentar evitar, não é que isso venha acontecer toda noite também. Mas num evento agudo, como você bem colocou, né, você não vai sair com a pessoa. Eu já tive, né, algumas famílias que montaram no carro com esse idoso e foram procurar a casa, né? Uma casa de 35 anos atrás. Eu não preciso te dizer que foi um tanque de gasolina e essa casa nunca foi encontrada. Claro. Né? Então é isso que a gente vai orientando eles. Muitos ficam constrangidos de achar que estão mentindo, né, para o pai, para a mãe, ou para esse cuidando aí que ele faz, né? Poxa, mas eu recebo, né? Eu sou cuidador. Por isso mesmo, você que detém o juízo crítico, você detém a segurança daquele momento, né? Jamais, não pode titubear. Você tem que tomar a rédea e não por confronto. Mas um certo teatro sempre dá certo aí sim, naquele momento.
Doutor, é claro que essas condições, elas desgastam muito o cuidador ou quem está responsável ali pelo idoso, né? Por isso eu te pergunto, né? Existem pesquisas recentes ou avanços no tratamento de distúrbios do sono em pacientes com Alzheimer? Há alguma esperança de melhoria nessa área? Sei lá, um remédio, um tratamento, uma conversa com um psiquiatra, um psicólogo, enfim, qualquer coisa que possa ajudar a esse idoso a ter um sono um pouco melhor e, consequentemente, Sim. melhorar o sono dos cuidadores também? Sabe que, por mais que a gente pesquise, né, e sempre tem aquela ideia, tem que ter, né, de que existe ali uma bala de prata, né, entre aspas, né, algo que eu faça e vai funcionar, né? Basicamente, o que a gente vê com muita eficácia, muita eficiência, o começo da nossa conversa, quer dizer, essa família sabendo que isso está acontecendo, começa a se organizar. No quê? Estabelecer rotinas claras, né? Rotina de dormir, rotina de acordar desse idoso. Como se fosse uma criança mesmo, né? Perfeito, né? O horário de ir para este cômodo, né? O quarto onde ele dorme, né? Sair deste cômodo ali não pode virar uma sala, que ele fica lá o dia todo lá dentro, né? Abrir essa janela, que seja, deixa o vidro fechado, se tiver algum vento, né? Alguma situação de chuva, mas ele entender que ali entrou luz solar ou entrou luminosidade que não a luz artificial, né? Entender que tem outros cômodos nessa casa que ele vai, mesmo assim, às vezes fala, mas isso foi o cadeirante, né? Usa alguma cadeira de roda. Ele é deslocado até a sala, até o alpendre, né? Ou em algum ambiente, se for um prédio, né? Mas fora deste quarto, né? A outra questão é, definindo a hora que ele foi deitar, lembrar que se eu quero um sono bom de madrugada, não adianta eu colocar esse idoso às 8 da noite para deitar. Sim. Nós já fizemos umas continhas e vimos que às 3 da manhã ele está pronto para o dia seguinte. Um pouquinho mais tarde, então. Ali umas depois 10 das 10, 11 perfeito, horas, isso aí. Né? Que aí, de novo, é um conflito que a família tem, ou o cuidador, porque, eu repito, né, ele passou o dia todo cuidando, então, não raro, à noite ele ainda vai terminar algumas tarefas, né? Esticar uma roupa, em varal, vai terminar ali, programar o almoço quase do dia seguinte. Então, essa atividade não parou. Então, ele quer um pouquinho de espaço, né, de tempo, sem o portador do Alzheimer. Então, aí eles ficam naquele conflito, tá, doutor, mas se for às 10, e que hora que eu vou fazer o que eu fazia entre 8 e 10, que ele está dormindo? Só que ele dormiu muito cedo, e ele vai te acordar muito cedo. Então, a estratégia é essa, é colocá-lo mais tarde, né, para dormir, e não como alguns acreditam que logo que dá 6, 7 da noite, para dormir bastante. Aí nós vamos ter que usar muitas vezes de remédios que podem ter efeito paradoxal, ou seja, ao invés de acalmar, agita. E isto, infelizmente, no Alzheimer não é raro de acontecer, né? Quando não, esse idoso está agitado, está com uma certa hipnose pelo remédio e tenta andar. Então, é os famosos tombos, né? Da madrugada, o pessoal do SAMU sabe o que é isso que eu estou dizendo agora, né? Um liga-liga para SAMU, né? Caiu, quebrou, bateu a né? cabeça, bateu a cabeça, né? Isso, foi tentar ir ao banheiro, né? Então, parte disso é o quê? É justamente a ideia de que a medicação vai sempre resolver o problema do sono, mas a gente trabalha com o que a gente chama de higiene do sono. Você tem que começar a se preparar para dormir e dormir o outro, acordar o outro. Uma questão outra básica, que também às vezes os cuidadores aproveitam, né, para dar aquela acelerada no serviço, é deixar o idoso dormir à tarde. Isso não é bom. Péssima ideia. Ele vai perder o sono à noite. Exato, esse é o teu veneno noturno. Você fez o veneno à tarde, vir para te pegar à noite, né? Qualquer 30 minutos a mais. Por exemplo, o idoso está ali vendo uma televisão. Daí ele sempre descansando os olhos, né? Eles estão descansando os olhos. Eles não estão dormindo. Exatamente. Chama, tira, incomoda ele, deixa ele ficar bravo, né? Que fique bravo, que fique, né? Mas ele vai dormir. Né? Ele vai dormir, porque a ideia é que não dormiu direito à noite, deixa ele dormir à tarde, porque ele não dormiu direito à noite. E a gente gera um ciclo, né? Sim. Um ciclo vicioso, que a gente fala, que depois, para romper, pode mudar de remédio quantas vezes quiser. Vocês vão notar que a eficácia ainda assim é baixa. E nas famílias que já se organizam, né? Que põem isso em prática, né? Essas rotinas estritas, às vezes o pessoal vem, os filhos que não, na consulta, né? Que vem menos,
Alguns vêm para criticar aquele irmão, a irmã, né, que fez essa rotina, fala, parece um militar. Né? Eles ficam bravos, mas tá dormindo? Tá ótimo, então deixa, perfeito. Como? Mas dá dó, não pode dormir de dia, não pode... Mas ele está dormindo de noite? Está, mas que ótimo, né? Ele até se surpreende que eles achavam que, né? O geriatra ia criticá-los por isso, imagina, né? É tudo que a gente quer de bom. Rotina, de novo, dormir e acordar, né? Isso independe de sábado, domingo, né? Não dormir de dia, né? Cochilo se for, aquele famoso cochilo que o telefone vai te acordar, 30 minutinhos e só. E nada mais do que isso. Nada mais. Tudo é um equilíbrio, né, doutor? Tudo é um equilíbrio. Manter uma Eles rotina, mais ainda. Eles mais ainda, né? É mais minucioso ali, né, o negócio, né? Doutor, é claro que cada caso é um caso, a gente já falou sobre isso aqui, porque cada idoso tem a sua condição, né? Mas de que forma a falta de sono, a falta de um sono adequado, daquelas 6 ou 7 horas noturnas, pode afetar a progressão da doença de Alzheimer, doutor? Ela piora. Ela piora, né? Para todos nós, o sono hoje é um estudo à parte dentro da medicina, né? A importância que ele tem é incrível e nós temos todo o nosso sistema de memória, por exemplo, né? Eu vou dizer, reciclado durante o nosso sono, né? Memórias boas são assimiladas, elas são introjetadas, elas são... faz-se um imprint nesse cérebro com elas, e aquelas ruins, elas vão sendo deixadas para trás para serem esquecidas, né? Então, esse processo, você imagina, na pessoa com Alzheimer, né? Ele vai se perder, ele vai se acelerar, né? Porque às vezes eles literalmente dormem ali 1 horinha, 2, né? Então fica todo alternado esse ciclo. Então, no momento que você devia ainda tentar manter as tuas memórias, né, as que remanescentes, né, as que ficaram, elas acabam se acelerando e começam a perder. Essa evolução é mais rápida, com certeza, né, do quadro da pessoa. Perfeito. Agora são 3 horas e 23 minutos, 3h23. Doutor, em relação a abordagens não farmacológicas para melhorar o sono dos pacientes, além da questão da rotina, além da questão da adequação também do cuidador para buscar fazer com que o idoso tenha um sono melhor, existe mais algum outro tipo de abordagem? De repente, dar uma caminhada com o idoso, nem que seja no pátio do prédio mesmo, esse tipo de coisa de você incentivar a fazer um exercício, por mais que seja o mínimo, assim, de qualquer forma, isso ajuda, doutor? Também? Sempre ajuda, tá? Lembra que a gente comentei há pouco que ele tem horário para acordar, sim, horário para dormir. Qual que é a ideia? É ele ver a luz, né? Então, você sair da tua cama e perceber que está de dia, isso já é um tipo de regulação do sono, sim, né? Um tipo da higiene. Você perceber que está entardecendo no final da tarde ali, né? E que o sol vai se pôr, opa, tá chegando a noite, é hora de dormir, é hora de desacelerar, né? O que a gente vê, infelizmente, é cada vez mais esse idoso dentro de casa, né? Como uma forma, às vezes, de proteção. Aí chega a tardinha, um medo de que ele venha ter alguma infecção de pulmão, porque ficou no sereno, né? Põe uma blusa, né? Deixa ele no alpendre, deixa ele em algum cômodo, mas que ele veja o entardecer. Isso ajuda demais a regular esse ciclo do sono, né? E da vigília, que a gente chama. E, com certeza, se é um idoso que tem mais dificuldade para andar, para dormir, desculpe, por exemplo, a tua caminhada. Perfeito. Às vezes o pessoal sempre fala assim, doutor, mas no meu bairro é perigoso. Eu vou sair com ele ou com ela para caminhar. Eu já tive famílias que terreno né, mora um filho, fizeram uma pista. Bacana. Em volta da casa. Que ideia boa. Colocaram o corrimão, né, que a gente fala que é um apoio. Mas aí fica sem graça, vou dar 4 voltas. Sem graça ele não dormir, você também. Exatamente. E o corrimão é uma questão de segurança. Pronto, né? Ao final ali da tarde, início da noite, ele vai ver que está anoitecendo. E ao mesmo tempo abaixa essa adrenalina que começa em alguns deles a subir à noite e aí tá montado a insônia para essa noite de novo, né? Então, uma boa ideia sim, ao invés de caminhar com esse idoso de manhã, se ele gosta de manhã e de tarde, ótimo ainda. Mas vamos escolher um horário, final da tarde ali entre 5, 6, geralmente é o horário que começa, né? O sol se pôr é uma excelente ideia. É aquela coisa, a bateria tá cheia, né? Tá Se você dá uma cheia. descarregada, a bateria auxilia bastante. E para fechar, doutor, a alimentação influencia ou não no sono também? Não diria alimentação, mas vamos colocar produtos que tenham, por exemplo, muita
a cola, então os refrigerantes, né? Uma coisa Uhum. básica, né? Nossa, do dia a dia. Café também. Isso, Né? a famosa cafeína. Então, Uhum. produtos que tenham, né? Café, cafeína, colas, né? Psicoestimulantes. Então, às vezes o pessoal aí usa uns cogumelos, né? Por aí e vai temperar coisas. Então, tentar evitar, principalmente nesses idosos, depois das 5 da tarde. Isso ajuda bastante, bastante mesmo, a não ter essa estimulação, né? Um detalhe aqui muito importante mesmo, né? Sempre conversa com o médico a respeito do que fazer, de alternativas, né? Nunca ache que o teu remédio de dormir pode ser dado para esse teu Sim. parente. Quer dizer, a gente cansa de ver automedicação nesses casos, né? Ah, mas eu tomo, eu relaxo e durmo. Você não tem Alzheimer. Uhum. Então, este remédio age em você de um modo que não obrigatoriamente vai agir igualzinho nesse teu parente, né? Nesse teu cuidando. Então, muito, muito cuidado mesmo com a automedicação. Às vezes o pessoal vai, né, em farmácia também pede, né? Isso é dado e aí, de novo, pode ter uma surpresa muito desagradável, né? Em meio de madrugada, precisando chamar SAMU, chamar filho, ir ver hospitais, né? Que poderia ter sido evitado com uma boa conversa, uma boa dose de paciência, né? Porque lembra que nós vamos ter que regular esse sono. Sim. Então, não é uma vara mágica que simplesmente, né? Eu vou tocar e tudo vai acontecer. Vai nós vamos ter resolver. que trabalhar arduamente, mas o sacrifício vale muito a pena, mesmo. E pode tá? ser qualquer remédio, um fitoterápico que seja, mas Qualquer, não indique o idoso sem a exato. prescrição médica. Este né? paciente, ele é especial, Uhum. pode acreditar, ele é muito especial. Remédios que a gente usa tradicionalmente, né? Neles faz um efeito contrário, absurdo, às vezes, que quem lê bula fala assim, mas não estava. Pois é, ou era aquele 0,001, neles é o 5%. Perfeito. Então, muito cuidado com a automedicação. 3h28. Obrigado, doutor Gustavo Gouveia, pessoal do Reage, presente todas as quartas-feiras. Eu sempre falo da Vic, também é social media do Instituto Reage. Teremos videozinhos nas redes sociais, sim, doutor? Né? Sim, Vic está aqui para isso, veio aqui Exatamente. fazer uns pequenos vídeos. E muito obrigado, Bruno, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, viu, doutor? Poder te receber e você pode ter muita gente que... Você pode ter certeza que tem muitos idosos que nos ouvem nesse momento, ou até alguns cuidadores que, sem dúvida, foi de uma valia muito grande, um aprendizado muito grande para quem lida com esse tipo de condição. Obrigado, viu, doutor? Boa quarta-feira. Obrigado, boa semana a todos. Valeu. Agora